Olá a todos, espero que sejam bem. Vamos conversar um pouco aqui sobre a saída do Thiago Leifert da Globo. O que nos interessa aqui saber é exatamente não o motivo da saída dele, mas sim a decisão da qual muitos queriam fazer. Antes de vocês assistirem o vídeo, peço que se inscrevam e dê o like lá no vídeo. Pois bem, o Thiago saiu da Globo e disse o seguinte: eu preciso declarar vitória, como vem a notícia aqui. O que seria declarar vitória para um cara que tem fama, dinheiro, uma família bem estruturada? Ao nosso ver, parece que ele está querendo demais. Mas, em determinados momentos, é necessário ter uma saída, ainda que dentro desse meio. Ele começou no jornal esportivo, depois foi para entretenimento. Certo dia ele contou uma história interessante que é assim, ah, chegou das 4 horas da manhã, se eu não me engano, da gravação do BBB e a esposa falou, nossa, foi demais o programa, né? Você tá feliz? Ele falou, não, não estou feliz. Porque, veja, ele está dentro de um jogo e a nossa sociedade, a maneira como a qual ela está ordenada, funciona como um jogo entre vencedores e perdedores. E aqueles que perdem sofrem porque não conseguiram alcançar e receber os louros do sucesso. Essa é a organização da nossa sociedade capitalista. Ademais, há também, como vocês devem saber, todo um complexo de organização de poder, de ideologia, que faz com que você entre nesse jogo e adentre isso. Vou dar exemplos. Desde pequeno, a gente já é ordenado por meio a reprimir o nosso prazer. Ou seja, Freud fala isso lá no Mal-Estar da Civilização. Para a gente tentar viver em sociedade, a gente reprime os nossos prazeres para conviver minimamente em sociedade. E é isso que vai acontecendo ao longo da vida. Quando é numa sociedade altamente de cunho neoliberal, isso é mais forte ainda, porque vai ter aquela ideia da meritocracia, de você vencer, de você alcançar, de você correr atrás. Em relação a isso, há uma pressão grandíssima para você fazer as coisas, ganhar e vencer. Se você não conseguir, a culpa é sua. Essa é a ideia que é colocada pela ideologia neoliberal. E todo mundo hoje está inserido dentro desse contexto. É preciso que a gente entenda muito bem isso. Todos estão inseridos dentro dessa lógica neoliberal, da qual há essa bandeira da meritocracia. Não há quem não é excluído desse meio. Poucos, mas poucos mesmo estão excluídos, mas a grande parte, aí, quase 100%, está inserida nesse meio. E o Thiago, como ele comanda um programa de entretenimento, de sucesso, etc. Então chegou um determinado momento que ele se afastou e falou: não, não quero mais isso. Então, o que a gente precisa pensar aqui, filosoficamente falando, é: para você tomar uma decisão, mesmo que seja difícil, você vai colocar a sua liberdade acima de tudo ou você vai balancear e colocar a sua dependência financeira em relação à sua decisão? De um lado você tem a questão do dinheiro e do outro lado você tem a sua liberdade, os riscos e um mundo aberto do qual você não sabe o que fazer, mas a decisão está em suas mãos. Muitas pessoas preferem a primeira opção, permanecer na mesmice, permanecer como naquela música do Raul Seixas, como um ouro de tolo, ganhando pequenos trocados e viver uma vida mediana, ali sem muitas emoções e vai levando, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Outros preferem um risco, se lançar no futuro incerto, construir a sua própria existência, falando no sentido mais existencialista, mais sartreano, vamos dizer assim, lançar-se para fora e construir essa existência com todos os caminhos, possibilidades,
pedras, desvios, empecilhos que a vida nos coloca. Toda nossa decisão ela está atravessada por uma questão política. É impossível você não entender a vida que não seja pelo crivo político. O homem é um animal político, como já dizia Aristóteles. Então não dá para a gente entender essa decisão do Thiago Leifert como algo meramente isolado. Não, a gente tem que entendê-la como algo dentro de um contexto de uma organização social política. Então nós estamos dentro de uma organização social política que propõe o sucesso, e esse sucesso ele vai pressupor a derrota de um e o sofrimento de outros. Talvez seja isso que ele tenha pensado, balanceado e verificado que ele estava muito tempo imerso nesse meio, causando aí felicidade para muitos, infelicidade para outros e para si mesmo infelicidade, como ele disse para a esposa, chegou em casa, ela perguntou se estava feliz ou não, ele disse que não. Aí entra uma questão interessante que é o quê? Qual é o sentido da vida que você coloca para você? Eu trouxe uma citação de um livro interessantíssimo que eu sugiro que vocês leiam, a leitura obrigatória desse grande teórico marxista, crítico literário chamado Terry Eagleton, que é este livro aqui, ó, O Sentido da Vida. Terry Eagleton vai debatendo com vários filósofos, pensadores, escritores o sentido da vida, mas ele não faz somente isso, ele coloca um posicionamento diante de uma situação tão simples, artística e musical, que é genial e que nos faz entender o sentido da vida, que fuja dessa lógica neoliberal, individualista e, sobretudo, que coloque a meritocracia acima de todas as coisas. Ele diz assim, eu vou ler a página para vocês entenderem. O complexo equilíbrio se dá entre eles, não vem executarem um arranjo coletivo, mas de uma expressão livre de cada um. Ele está falando da espécie do jazz. Ele está falando do jazz. O que são os músicos do jazz? E cada um serve como base para a expressão livre de outros. À medida que cada músico se torna mais eloquente, os outros inspiram nele e são levados às alturas ainda mais maiores. Não há conflito entre a liberdade de cada um e o interesse do todo, mas o resultado é a imagem invertida do totalitarismo. Pois, embora cada músico contribua, como dissemos, para o interesse do todo, não o faz por uma renúncia, mas, ao contrário, pela expressão mais livre possível. A realização de cada um vem da perda do eu na música como um todo. Há, de fato, uma realização, mas ela não depende de um sucesso individual. Isso é importante vocês se atentarem. Ao contrário, o resultado, ou seja, a peça musical atua como meio de relação entre os instrumentistas. Produz-se um prazer, e dado que existe uma plenitude ou realização, também a felicidade, no sentido do florescimento, por um ser recíproco, nos permite falar que seja remotamente por analogia, numa espécie de amor. Seria o jazz o sentido da vida? O que ele está querendo mostrar aqui? Os músicos do jazz, eles fazem lá as suas jam sessions, sua livre expressão, e para aquele produto final, aquela livre expressão, é fruto de ação de cada um deles. Não é especificamente de um músico, porque ele é o frontman da banda, não. O resultado do todo vem da livre expressão de cada um. Então a gente tem que levar isso para a sociedade. Talvez a saída do Tiago tenha pensado nesse sentido. Será que eu estou trazendo felicidade para outros e felicidade para outros e minha família? Será que eu estou trazendo felicidade para eles? Então nós temos que pensar o sentido da vida exatamente nesse sentido. Não em algo extremamente individualista, mas algo que nos mova para o todo. Como eu disse, somos seres que vivemos em sociedade, somos animais políticos e fazemos parte da construção de uma sociedade. Então, portanto, nossas ações que vão determinar as construções das sociedades humanas. Todas as nossas ações, nossa construção, nosso pensamento, ele é
única e exclusivamente coletiva. Não se pode falar em algo individual, que apenas um indivíduo faça e que ele é a mera expressão do todo. Não. Tem que ser todos, cada um com a sua livre expressão, que aí dá esse sentido. Então, Alter Ellicton, ele coloca, será o jazz o sentido da vida? Então, a gente coloca, será que isso que nós podemos levar como ensinamento da saída desse homem para dar um sentido à vida? Pare e pense sobre isso, que esse sentido ele é, repitamos, coletivo, não é individual. Então ele tem que ser das ações de todas as pessoas dentro de um conjunto da sociedade, dentro da esfera política, dentro da polis, da organização da cidade, e tudo isso tem que estar de acordo com o todo que é organizado para formar uma espécie de harmonia na cidade. É isso dentro desse conjunto de ações, de reflexões. Espero que tenham gostado, tenham entendido. Se inscrevam e compartilhem, passe para frente essa ideia. Isso é importante da gente refletir e pensar. Até mais.